Eu sou a professora Ana Carolina Venâncio Silva, da disciplina de Filosofia. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre os filósofos clássicos, lá da Grécia Antiga. Na aula passada, a gente estava vendo sobre Sócrates, que por muitos é considerado o pai da filosofia, o criador da filosofia. Só que a gente já viu que Sócrates foi o principal filósofo que instaurou o pensamento crítico. Não aquele pensamento simplesmente para tentar buscar a essência do mundo, mas sim para conhecer o indivíduo humano, a si mesmo. Só que Sócrates, claro, não foi o único filósofo do período clássico. A gente tem outros e hoje a gente vai estudar um que foi aluno do Sócrates, o Platão. Só que antes da gente começar com o Platão propriamente dito, vamos pensar algumas situações. Você com certeza, quando está andando lá pelo Facebook, pelo Instagram ou até mesmo pelo YouTube, já deve ter olhado a vida de algum influencer e ter falado: nossa, que vida legal, como eu queria ter essa vida, como eu queria poder viajar que nem essa pessoa, como eu queria poder ter tal equipamento eletrônico ou tal roupa. Como às vezes é influenciado, vai lá no site de uma fast fashion, por exemplo, e compra uma roupa específica, de marca, parecida com a marca que algum influencer usou, mas claro, você não tem condições financeiras para comprar aquilo daquela forma. Mas você é influenciado. Tudo isso é a forma como a gente acaba se influenciando, acaba tendo uma dimensão de querer viver pelas aparências, pelo esse mundo perfeito instaurado por esses influencers. Ou então, quando você está apaixonado por alguém. Sabe aquele amor platônico? Com certeza você já ouviu essa frase. Amor platônico. O amor platônico é aquela pessoa que a gente ama e a gente idealiza ela como perfeito, como aquela pessoa que vai ser incrível. Claro que ela não vai ser, né? Mas a gente sempre acha que vai ser aquele amor perfeito, de conto de fadas. E é nesse sentido, então, que a teoria do Platão, que nós vamos estudar hoje, vai cair. Mas quem que foi o Platão? O Platão, como eu estava dizendo para vocês, ele foi aluno do Sócrates. E depois, quando Sócrates, ele morreu, né, foi condenado à morte pela República Ateniense, o Platão ele ficou meio desiludido, afinal, para ele, o Sócrates era o homem mais sábio de todo o mundo. E aí, como o Platão era filho de nobres, tinha muito dinheiro, o que ele fez? O que um rico faz quando está decepcionado? Foi viajar. E o Platão ele foi viajar pela Europa, onde ele ampliou tanto os seus horizontes culturais quanto suas ideias filosóficas. Reza a lenda que sua última empreitada foi no sul da Itália, na Sicília. Diz que ele saiu fugido e voltou para Atenas, né? Se é verdade, nunca saberemos. Mas são curiosidades que a gente pode dizer que fazem parte do mundo da filosofia. E aí, o Platão, quando voltou, ele falou assim, ó: quero continuar fazendo a mesma coisa que o Sócrates fazia. Quero continuar moldando jovens mentes. Mas como fazer isso sem ser preso? Platão, que era, como eu disse, rico, herdou umas terras no subúrbio de Atenas. E aí decidiu criar sua própria escola. Grandes jardins onde tinha uma parte de treinamento físico, para dormir, salas de aula. Era um lugar muito bonito, que ele chamou de Academia de Atenas, ou Academia de Platão. Academia não é aquele lugar que você vai puxar peso, não, meu amor. Academia é o lugar onde você vai exercitar o seu pensamento. E lá na Academia de Platão, então, eles tinham uma fase de ensino que ia desde a pré-escola, desde a criança, até a juventude, até a velhice em alguns casos. É igual quando você começa pequenininho lá na creche, depois vai para a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, aqui no ensino médio, faculdade, especialização, mestrado, doutorado e assim por diante. A vida na Grécia Antiga também era assim. E para Platão, essa busca por esse conhecimento era uma das coisas mais primordiais para o ser humano. Porque era justamente esse ser humano que possui uma educação que vai ser possível comandar a cidade. É aquele que vai conseguir instaurar e manter a harmonia dentro da cidade-estado. Mas isso a gente vai ver quando nós formos falar sobre política, a gente vai retomar essa parte. Mas continuando aqui. Mas o que era o Platão? Então o Platão, além dele ensinar muitos alunos nessa academia,
ele também escreveu muitos textos. Talvez o texto mais conhecido do Platão é um chamado A República. E nesse texto, então, Platão fala sobre várias coisas. E uma curiosidade sobre os textos de Platão. Sempre eles são feitos em forma de diálogos, tal qual a fala do Sócrates. E adivinha quem que é o personagem principal das histórias do Platão, dos diálogos platônicos? Ele mesmo, Sócrates. Sócrates é o cara que vai ser sempre aquele que vai instigar alguém a aprender filosofia nos textos do Platão. É aquele que pergunta se ele sabe o que é verdade, o que é o belo, o que é o conhecimento, o que é justiça. Dizem que é muito parecido com o que era o próprio Sócrates. Só que além dos textos, o Platão também ele criou uma teoria que era totalmente separada da teoria socrática. Que ele tentou pegar um pouquinho lá da teoria do Heráclito e do Parmênides. Lembra lá do Heráclito? A constante mudança, e a do Parmênides que nada muda? E tentou criar sua própria teoria. E aí que ele vai fundar uma coisa com um título muito original, Teoria das Ideias. Sim, Teoria das Ideias. Então ele vai tentar justamente resolver esse impasse entre essa mudança e essa permanência. Segundo Platão, o mundo é como se fosse um espelho. Quando você está olhando no espelho, não é a imagem real que você está vendo no espelho, você vê uma impressão daquilo lá. É a mesma coisa que é o mundo das ideias do Platão. Então, o mundo das ideias do Platão é dividido em mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível é aquele que vai corresponder à matéria. É aquele mundo onde a gente vai poder sentir as coisas. Lembra que sensível? Lembra sentidos. Onde a gente pode ver, pode sentir, pode apertar. E normalmente os nossos sentidos, eles tendem ao quê? A nos enganar. Então, nunca vai ser um mundo onde vai ter coisas eternas. Sempre as coisas vão desaparecer continuadamente. Já o mundo inteligível é aquele mundo que corresponde às ideias perfeitas. É aquele onde não vai ser sempre eterno, onde vai ter o imutável, aonde vai ser o perfeito. Então, o mundo insensível nada mais é do que uma aparência do mundo inteligível. Como aqui nesse belo triângulo. A gente vê lá que as ideias eternas sempre são únicas. E as ideias do mundo sensível, elas são múltiplas, são várias. Quer ver? Acompanha comigo. Vamos pensar o seguinte, um cavalo. Quando a gente pensa um cavalo, a gente pensa lá no quadrúpede com crina e rabo, certo? Certo. Só que no mundo inteligível a gente só tem acesso a essa noção de cavalo. Já o mundo sensível, ele que promove a gente compreender outros tipos de cavalo. Como um cavalo marrom, um cavalo caramelo, um cavalo preto com branco e assim por diante. A multiplicidade desses cavalos. Por isso, então, que o mundo sensível e o mundo inteligível do Platão é quando ele começa a provar que aquilo que é verdade, aquela ideia base, ela está fora desse mundo dos sentidos. Ele está no mundo da nossa ideia, da nossa perfeição. Então, o mundo sensível, esse dos sentidos, ele sempre vai ser ilusório, ele sempre vai ser enganoso e ele sempre vai ser passageiro. Por isso que ele é baseado sempre na doxa, na opinião. Já o mundo sensível, ele sempre vai ser baseado na razão e nas suas ideias perfeitas. Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é eterno, naquilo que é imutável. Por isso que ele sempre vai dar base à ciência, à episteme, como a gente fala. Então, para a gente tentar se libertar dos erros, das ideias que os sentidos levam para a gente tem que sempre buscar a verdade. E a verdade só vai ser alcançada quando a gente tiver acesso às ideias perfeitas, onde a gente consegue compreender esse mundo ideal, esse mundo perfeito, longe dos nossos sentidos. Então, o Platão, ele promove justamente essa passagem dessa ideia do mundo perfeito para o mundo não tão perfeito. Nossa próxima aula a gente vai ver uma explicação mais didática, uma metáfora que o Platão faz sobre esse mundo sensível e esse mundo inteligível, o mito da caverna. Mas
eu quero que vocês façam um texto argumentativo sobre como as mídias sociais influenciam no nosso dia a dia. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.